Bom dia, Moçambique, bom dia a todos os que estão neste momento a nos acompanhar. É com essa música entoada pela nossa cantora Ana Celeste que temos o privilégio de dizer seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Viver a Vida, um espaço criado para várias reflexões sábias, sei que é, para que a pessoa possa conseguir trilhar o caminho da vida, portanto, com tranquilidade. Estamos no mês da criança e nós sabemos que a criança é a garantia, portanto, do futuro da sociedade. Nada melhor que falar da educação dessa mesma criança, tendo em consideração que a educação é o melhor investimento que se pode fazer a uma criança. Como outros dias, nós temos aqui convidados especiais e hoje recebemos o nosso pastor querido, o nosso convidado de honra, o pastor Albino, a quem desde já digo bom dia, pastor, seja muito bem-vindo. Bom dia querida, bom dia telespectadores, e é sempre uma honra estar aqui e espero mais uma vez dar o meu contributo para termos uma sociedade cada vez mais melhor. Muito bem, obrigada, pastor. Nós acreditamos que, de facto, poderá contribuir positivamente para a criação de uma sociedade próspera através do tema que nós trazemos, ou melhor, do seu contributo no tema que nós trazemos para o dia de hoje. Temos também, para além do nosso pastor, a nossa psicóloga, Luísa Contente. Deve ser uma pessoa muito feliz, sempre alegre, contente. Doutora, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos em casa e vamos estar juntos para este dedo de conversa. Muito bem, obrigada a nós pela sua presença neste lugar. Permitam-me também lançar um bom dia especial à nossa cantora do dia. Bom dia, seja bem-vinda, portanto, Ana Celeste, a nossa cantora do dia. Bom dia. Muito bom dia. Eu agradeço o convite e pedimos para que aproxime o microfone. Tá bem. Eu dizia muito bom dia a todos, bom dia telespectadores. Ai, meu Deus, como foge essa palavra. Primeiro, para começar, eu agradeço o convite que me fizeram. É a primeira vez que estou aqui. E outra coisa que eu gostaria de fazer é um reparo. Meu nome não é Celeste. Okay. Ana Felicidade. Ok. E gostei de ouvir o seu nome, combina com o meu. E que possamos ter uma boa convivência, uma boa conversa. O tema é interessante. Todos nós fomos crianças. Teremos, de facto, eu acredito que teremos com contente e felicidade. Pastor, aqui acredito que tudo isso vai ser algo muito bom, algo muito animador e, sobretudo, que vai convidar a reflexões, que vai convidar a uma forma de ver as coisas diferente, né? Convidando as pessoas a ter mais maturidade na forma como olham para essa questão da educação da criança. Para o dia de hoje, nós vamos tratar acerca de como acomodar as vontades e caprichos das crianças sem comprometer a educação. A criança, como qualquer indivíduo, tem muitos desejos, tem sentimentos, tem vontades, tem caprichos. Como lidar com esses caprichos sem ter que comprometer a educação? Porque nós sabemos que a criança é garantia da sociedade e se essa fase não for reparada com sabedoria, alguma coisa pode vir a acontecer e o que se espera já sabemos. Sociedade com muitos problemas. Então vamos começar ouvindo mesmo a nossa psicóloga, a doutora Luísa. Como é que as vontades das crianças devem ser tratadas? Obrigada. É assim, é realmente um desafio lidarmos com as vontades da criança sem entrarmos em algum prejuízo. Ok. Então, é necessário um bocado de sabedoria, não é? Para lidar com esta situação. Porque, primeiro, temos o desenvolvimento cognitivo da criança, que é a capacidade que a criança tem de conhecer e perceber as coisas.
Então, se nós damos muito, não sei em que sentido estamos a tratar, mas eu vou dar cá exemplo de damos muito mimos à criança. Ok. É uma criança que vê os pais, os irmãos com telefone Ok. e também já acha-se na idade de ter que usar o telefone. Esta criança vai fazer birra para que o pai ou a mãe lhe dê um telefone. E aquele pai que depois vai ficar sem saber o que fazer para acomodar a criança, vai comprar um telefone e vai lhe dar. Então aí já começa o desafio. Como é que esta criança vai usar o telefone, sabendo que é a mesma criança que vai à escola e é a criança que de quando em vez assiste televisão e é a criança que deve obedecer os pais. Então é aí onde os pais e os educadores devem entrar e com muita garra, porque o telefone tem muita coisa. Então, o pai tem que saber que tipo de telefone eu devo comprar para o meu filho e que tipo de aplicativos. Agora já existe essa vantagem de os pais porem alguns aplicativos no telefone, que é para salvaguardar a própria educação da criança. Porque a televisão hoje em dia está menos perigosa do que o telefone. Certo. O telefone é mais perigoso. Então, temos que saber o que a gente vai... qual é o aplicativo que havemos de pôr no telefone, que é para acomodar a criança. Porque se o pai pega num telefone, que compra numa loja, chega em casa e entrega a criança, aquele telefone tem muita coisa. Pode instalar os Facebooks, pode instalar YouTube e mais coisas. E a criança não está preparada para ver algumas coisas que até mesmo nós, os adultos, vimos e ficamos um bocadinho chocados. Então, há que ter esta atenção. Que, sendo psicóloga, já recebeu alguns casos. Eu não sei em que área exatamente da psicologia está inserida, mas quais são os principais desejos, portanto, das crianças? Os que mais se destacam? Quero acreditar que isso pode ser relativo, varia de criança para criança, mas existem aqueles casos que se destacam, quase toda a criança sente, portanto, essa necessidade. Vamos olhar para uma idade de 6 aos 14 anos. Ok, eu estou mesmo ligada, eu sou psicóloga educacional. Ok. E a idade dos 6 aos 14 anos, eu dei um exemplo do telefone porque tenho tido muito este tipo de queixa. Ok. Que agora a luta é o telefone. Toda criança basta ter 8 anos. 8 até estou a subir um bocadinho. Mas a partir dos 6, 5, já quer telefone. Mas isto por causa da nossa própria sociedade. Ok. O pai, quando está em casa, está no telefone. A mãe, quando está em casa, está no telefone. O irmão mais velho, quando está em casa, está no telefone. Então, ela, em algum momento, sente-se um bocadinho excluída. Okay. E para também estar dentro daquele ambiente, ela quer ter o telefone. Muito então, bem. Hoje em dia, o maior desafio, que não é problema, é um desafio, é o uso do telefone nas crianças. Muito bem. Eis o problema aqui detectado. Vamos, posteriormente, olhar para as soluções. Como é que, descoberto o problema, quais seriam as possíveis portanto, soluções? Mas antes mesmo de entrarmos nas soluções, vamos ouvir do nosso pastor Albino o que tem a dizer acerca dessa primeira questão mesmo, sobre como tratar os sentimentos e desejos das crianças. Porque uma coisa são sentimentos, outras são desejos. Então, pastor. Perfeito. Talvez começando por dizer que a criança é como um bar. Ok. Como um bar, estamos a dizer que é algo que ainda não possui uma forma concreta, uma forma exata. Significa que nós moldamos a forma que bem nos cabe, que bem nos apetece. É nesse âmbito que os pais devem aproveitar-se dessa vantagem para incutir melhores valores, melhores princípios, que é para termos esse cidadão a contribuir para a sociedade, não ser olhado como um prejuízo para a sociedade. Okay. E não só que é para o seu próprio desenvolvimento pessoal. As bases ou a moldura que os pais vão construir durante a infância será fundamental para aquilo que ele será na fase adulta.
É por isso que a Bíblia, lá em Provérbios 22:6, diz: instrua o menino no caminho em que deve andar, mesmo quando crescendo não se desviará. Por quê? Porque foi sendo incutido, foi sendo interiorizado valores, princípios, regras, limitações, quando ainda era criança, visto que era um barro e nós, no processo da educação, moldamos a forma que nós queremos dentro daquela criança. Então, é necessário que, dentro desse processo dos mimos, dos caprichos de uma criança, os pais saberem se posicionar. Saber se posicionar equivale a saber que há coisas que uma criança quer tudo. Porque uma criança não está no seu estado pleno de razão. Não tem capacidade de saber isto é correto, aquilo é errado. Então uma criança quer tudo. Por isso quer brincar com fogo, quer pular, quer saltar. Não tem noção do perigo. Nós como pais é que temos essa noção. Nós é que precisamos limitar a criança. Não satisfazer demasiados caprichos da criança. Porque se quer dou, quer aquilo dou, quero aquilo dou. A criança acha aquilo super normal, porque ainda não está no seu uso pleno do juízo, poder calcular até que ponto isto pode ser prejudicial, isso não pode ser prejudicial, até que ponto isto não tem vantagem, até que ponto aquilo tem vantagens. Então a criança não tem esse todo pressuposto racional. Nós, os pais, nós, os adultos, já temos esses pressuposto, razão pela qual devemos nos posicionar, passa a redundância, como nos posicionar, limitar esses caprichos e esses sentimentos de uma criança. E como limitar esses caprichos e sentimentos da criança sem ferir a própria criança, pastor? Perfeito. Um dos princípios é que a criança tem que aprender que existe sim e existe não. A criança tem que aprender isso. Porque existem coisas que mesmo podendo dar como pai ou como mãe, eu sinto que não é o momento. Eu sinto que não é benéfico naquela idade, naquele momento. Tenho que aprender a dizer não e justificar. Porque muitas das vezes nós só dissemos não e calamos. A criança fica encarando aquilo como maldade, os meus pais são maus, não gostam de mim, não querem me dar coisas. Não. Ainda que não te entenda no primeiro momento, quando você vai incutindo não, porque isto aqui ainda não és adulto, o pai vai te dar num bom momento, agora não, agora estuda, agora faz aquilo, pai vai te dar. Quando você completar, por exemplo, quando você atingir a classe X, o pai vai te dar o telefone como presente. Esse é o teu presente quando você atingir o nível X na tua escola. E isso é um desafio para a criança. A criança vai dizer, eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar, porque o pai prometeu que quando eu atingir o nível X, vai me presentear telefone. Então, tá vendo? Eu neguei, dei razões e dei uma promessa, uma garantia, coloquei um desafio na vida daquela criança. Entende que não é porque não quer me dar, é porque não é o momento. Até pode não entender na hora, mas com o tempo, quando eu vou incutindo isso na mente da criança, vai encarar isso como um desafio e vai ser produtivo para que esta criança estude mais, evolua mais, se dedique mais. Quando há necessidade de usar o telefone, por que não usar o meu? Porque vai usar para coisas específicas. Talvez um trabalho de pesquisa aí, talvez, por que não vai à internet café, por que não disponibilizamos um computador caseiro em que será usado para consultas e não será algo privado, que nós não vamos deixar de ter o controle. Então vamos adotando algumas técnicas, algumas estratégias como forma de proteger a integridade moral daquela criança, porque pode ter conteúdos tóxicos
através do telefone, através de um presente qualquer que não seja um telefone. Então, e isso é necessário. A criança deve crescer sabendo que existe não, existe sim, existe espera, este não é o momento, para mais tarde o pai vai fazer. Então tudo isso a criança deve saber, e isso é importante até para o desenvolvimento da própria criança, porque quando um dia o pai não estiver por perto, estiver a encarar dificuldades na vida, sofrimento, turbulências, vai saber que existem essas fases na vida, porque o meu pai desde cedo me preparou para todas essas fases, que há coisas que vou querer e não vou ter. Muitas das vezes, por causa de nós damos sim, quer o pai, vai dar, quer estar aí. Muitas das vezes, primeiro obstáculo, quando já cresce, procura uma vaga no emprego e houve um não, a criança se frustra, até pode se suicidar, porque é uma porta que não está sendo aberta. E ela não cresceu sabendo que existe um não na vida, cresceu sabendo que existe um sim na vida. Então, isso vai ter consequências muito drásticas no futuro. Pode até gerar uma depressão, porque não vai saber lidar com aquela situação, porque não foi preparado que existe não, existe espera, existe para mais tarde. O pastor Albino já está a avançar para as consequências de possíveis nãos aos desejos e caprichos das crianças. Pastor, vou pedir só que segure esse fio de pensamento. Dentro em breve voltamos mesmo para tratar acerca dessa questão. Vamos ouvir agora da nossa doutora Luísa acerca mesmo das estratégias que podem ser usadas pelos pais por forma a proteger a criança. Durante, portanto, as suas exigências, nesses desejos, o pastor esteve aqui a avançar alguns mecanismos, algumas estratégias que podem ser, portanto, adotadas pelos pais. Quais mais, doutora, podem ser, tanto usadas sem ferir a criança? Sim, isto, por acaso, é um bocado complicado, porque tudo depende de família para família. Então, é aquela luta que toda a sociedade junta deve ter para um único fim. Porque numa família, a criança é educada de um modo, noutra é de outra maneira. Então, quando encontram-se na escola, a gente vê que são pessoas que vêm mesmo de sítios diferentes. Mas uma das maneiras que eu sempre tenho aconselhado mesmo é que nós temos que respeitar a criança. Respeitar a criança o que é? É respeitarmos a sua idade. Ela está nesta idade, isto não pode, isto não deve. Tem 14 anos, isto sim já pode. Já tem quase 18 anos, tudo bem, já pode ir a uma festa e voltar por aí às 20 horas. Então, nós temos que respeitar basicamente as crianças. Essa é uma estratégia que o pai deve usar. Ele respeitar, olhar, dizer que, olha, o meu filho com esta idade não dá. Do jeito que está, porque o outro grande desafio é a nossa sociedade. Este é o grande desafio, como a sociedade está. Porque quando a criança sai para fora, aprende uma coisa. Quando chega em casa, aprende outra coisa. Então, é este desafio que ela mesmo tem, dizer que, mas olha, o João tem um telefone. O João tem 13 anos, tem um telefone e leva para a escola. Mas eu não tenho um telefone, mas existe um telefone que só posso usar aqui dentro. Então, este é um grande desafio que os pais devem ter, o cuidado de dizer que, olha, aqui nesta casa é a casa do Sr. Matavel. Em casa do Sr. Matavel as coisas funcionam deste jeito. Quando tu, como bem dizia o Sr. Pastor, quando tu atingires uma certa idade, ou quando passares para um certo nível, é que terás o direito. Eu não sei quais foram as balizas que o pai do João usou para lhe dar o telefone. Mas aqui em casa do Sr. Matavel, a baliza é esta. Tens que passar de classe, tens que completar 16 anos. Então, isto é um grande desafio que a sociedade tem. E nós, os pais educadores, devemos respeitar. Basicamente, se nós respeitamos o nosso filho, a sociedade até que estará um bocadinho melhor. Nós temos que saber dizer não
quando é não. Temos que saber dizer sim quando percebemos que sim, ele está preparado para encarar a vida, está preparado para ter este e aquele objeto. E se não conseguirmos dizer não, sim, vai ser complicado. Doutora, há daqueles casos em que a criança não reclama, a criança não fala, a criança é proibida uma determinada coisa, sai para fora, como a doutora bem dizia, assiste vários cenários, vê esses objetos que ela não pode ter acesso em casa. O que acontece na mente dessa criança exatamente? E como é que os pais podem descobrir que alguma coisa está a acontecer? É que se uma criança não fala, já é um problema. Porque a criança tem que reclamar. Aquela coisa toda que a criança faz, aquelas biras, aquele choro, aquele espernear, aquela zanga, a criança normal tem que fazer isto. Se dizes que não, tu não deves usar o telefone, diz, tudo bem. Então o pai tem que estar atento. Se não pode usar o telefone, eu não posso lhe dar o telefone, diz tudo bem. Quando sai para a rua, o que acontece? Esta tem que ser a grande preocupação, porque a criança tem que sempre reclamar, tem que se chatear. Isto é super normal e é bom, porque nós já sabemos com que tipo de pessoa estamos já nos a lidar. Agora, se a criança não reclama, aceita tudo, olha, nós já vamos de ter um adulto com problemas no futuro. Então, para que isso não aconteça, se a criança não fala, temos que chamar. Olha, eu disse que não vou te dar o telefone, está tudo bem, não reclamas, o que é que se passa? Temos que tentar conversar com a criança, porque pode existir um outro problema por detrás disso. É aquele nível onde a pessoa chega de muita ansiedade, a pensar que, olha, o pai vai lhe dar, chega em casa e diz que não. Vem a frustração, vem a depressão. Então, temos que ter muito cuidado, porque a criança tem que sempre reclamar. Isso é super normal e é bom. Muito bem. E para aqueles pais que estão sempre a dizer não, ainda sem calcular, podemos assim dizer, tudo quanto a criança, ou melhor, a dimensão do pedido que a criança vai aí apresentar, ou o seu sentimento, eu estou triste, o pai não se preocupa. Quais são os riscos disso? É certo que o pastor já vinha aqui dando algum contributo nesse sentido, então vamos neste espaço dar a palavra ao pastor para poder se pronunciar. Sou inocente. Certo. De facto, e isso porque o ser humano ele tem vários aspectos. O ser humano, de fato, tem um aspecto biológico, tem um aspecto psicológico, tem um aspecto social, tem um aspecto espiritual. E existem determinadas ações dos mais adultos, dos pais, que podem afetar a criança, principalmente mais lado psicológico, que também tem uma interligação com as emoções. Então, o excesso de não pode ser prejudicial, pode significar abandono, falta de atenção, falta de cuidado. O que nós estamos a tentar dizer é que deve haver um equilíbrio. Certo. Os pais devem criar um equilíbrio. Aquilo que a psicóloga já estava a dizer. Não quando é não, sim quando for necessário um sim. Então, eu como pai não devo achar que para educar da melhor maneira, da mesma forma que quando sendo pai, não devo achar da melhor maneira educando o meu filho e dizer sim. Também é errado dizer não. Porque aquilo vai parecer que o pai não se preocupa, não gosta dele, não cuida dele, não se interessa por ele. Acaba criando um nó no relacionamento entre o pai e a criança. Certo. A criança acaba perdendo a admiração, aquele referencial do pai, aquele modelo, aquela admiração pelo pai, porque gera uma ideia de que é um pai mau.
Por quê? Por causa do excesso de não, 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 não. E criando esse não, compromete a relação dos dois. O pai pode ter dificuldades de ter autoridade sobre aquela criança. Até pode, algumas vezes, responder agressivamente ao pai. Ok. Como espécie de, diríamos o quê? Defesa. Defesa, como uma espécie de defesa. Mas por quê? Por causa da forma que o pai se posicionou para com a criança, dizendo não, não. E nós ensinamos, no lar cristão, deve-se garantir boa harmonia, boa convivência entre os pais e os filhos, tendo em mente que a família é a primeira instituição ao nível do mundo que foi criado por Deus. Todas as instituições resultam da família. A família é um projeto, é uma criação de Deus. Então, aquele lugar deve ser um lugar de harmonia, de compreensão, de convivência, de interação, de suporte uns aos outros, e não se criar essa situação do filho já começa a odiar o pai começa, na medida que o filho vai ser um respondão, o pai começa a se irritar também com o filho, acha que é um mal criado, e até diz, eu criei besta, não criei filho. Ok. Mas tudo isso começa do processo em que foi gerido a educação daquele indivíduo durante a infância. Muitas das vezes os pais dizem que não, eu não criei daquela forma, eu criei-lhe bem, mas será que de verdade eu criei da melhor maneira aquele filho? Porque agora posso estar a querer fugir das responsabilidades quando eu vejo o caráter, o comportamento da criança. Mas muitas das vezes o comportamento pode ser o reflexo daquilo que foi a infância daquela criança. Então, não é verdade que eu criei bem, de repente se jogou, se entregou ao mundo. Muitas das vezes o que acontece? Podemos até, mas falta o controle durante o processo da criação. Chega uma fase em que nós descuidamos, descontrolamos. Quando queremos já fazer alguma coisa, muitas das vezes já é tarde, porque já perdemos o controle sobre os nossos filhos. Isso para dizer que o excesso de não pode gerar outras consequências, de o filho olhar para o pai malvado, o pai bruxo, o pai que lhe odeia, que não quer cuidar dele, que não se preocupa com ele. E isso cria um sentimento de raiva, de disputa, de brigas com o pai, acaba virando um caos no relacionamento dentro desta família. Certo, muito profundo. Eu acredito que os pais já estão mesmo bem atentos a acompanhar essa situação. Se estiverem a errar em algum dos pontos aqui apresentados, eu quero acreditar que poderão retificar, e aqueles que ainda também não são pais poderão fazer melhor quando chegar a hora. É bem, todos nós sabemos que de uma ou de outra forma acabamos sendo pais, ainda que sociais, porque sempre temos a responsabilidade de dar um puxãozinho de orelha a alguém, de dar algum ensinamento a uma criança. Então, a responsabilidade é para os pais, todos encarregados de educação. Eu acredito que ainda existe muita coisa que o pastor vai nos trazer aqui, até porque a nossa psicóloga ainda não trouxe a visão, tanto da psicologia à volta dessa questão. Mas neste momento vamos verificar uma breve pausa, mas antes, tanto da pausa, vamos acompanhar alguns posicionamentos de algumas pessoas que nós ouvimos a nível da cidade de Maputo, por forma a compreender como é que os pais tratam tanto essa questão. Bom, essa é uma pergunta bastante pertinente e nos dias de hoje é difícil respondê-la, porque os meus netos têm outras necessidades que ontem nós, os pais, não dávamos. Mas eu, na qualidade de um avô, em relação àquilo que é com os meus netos, eu tenho me preocupado em satisfazer dentro da medida do possível numa educação sã. Para poder me relacionar
perfeitamente com eles. Eu entro naquilo que são as suas necessidades, mas dentro de um controle possível e numa educação sã. Nada de exageros. Muito bem. E quando o teu filho ou uma criança te pede algo, qual tem sido a resposta do pai? Bem, a resposta tem que estar de acordo com o pedido. Nem sempre os pedidos devem ser satisfeitos, porque há pedidos que saem fora dos parâmetros daquilo que é a convivência sã, naquilo que é uma relação sã entre o filho ou o neto. No meu caso, eu prefiro interagir com eles dentro dos princípios educativos, dando o amor, o carinho, mas mostrando as fronteiras do bem e do mal. Atendo bem. Então, quando as crianças pedem algo para dar, Se tiver, dou. Se não tiver, não dou. De vida. ok. Já passei muitas circunstâncias. Portanto, quando eu digo não tenho ideia agora, é que de momento não posso dizer nada. Eu dou. Dás Sim. tudo. Sim. Ok. Como é que o pai tem feito as vontades das crianças, os caprichos das crianças, sem afetar a educação delas? Ah, mas o que acontece é porque eu já tenho filhos já crescidos, adultos, sim. Entendemos? Sim, tenho, sim, mas não vivem comigo. Não vivem com o papai. Não, os meus filhos vivem comigo. Mas quando os netos vêm para casa do papai, né? Hum. Como é que ele dá quando pedem algo ao pai? Como é que o pai corresponde sem afetar a educação dessas crianças? Não, eu satisfaço, sim. 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 E quando uma criança pede algo e não encontra resposta no pai, como é que o pai também consegue lidar nessa situação? Não, mas só que aí, quando o pai não consegue satisfazer, então a criança fica um pouco assim. Muito bem. Pedes algo na tua mãe, o que ela diz? Ela diz, faz. Sim. E quando não tem dinheiro, qual é o teu comportamento? O que tu sentes? Sinto. Nem sei como dizer. Mas não gostas. Não. E sempre que vais pedir algo da tua mãe, tu esperas com que ela te dê essa tal coisa? Sim, espero. Não lhe dá o pai. Sim? Não lhe dá o pai. Zango. Diz que não tem dinheiro. Mas não te dá? Me dá. Te dá às vezes. Você rouba? Não. Não rouba, não. Ok. Quando mamãe não te dá dinheiro, choras? Não. E você se sente? Eu se sinto mal. Sente mal? Sim. E sempre que você pede algo na mamãe dá? Dá às vezes, mas às vezes não. E quando ela não dá, você rouba? Não. Não rouba, espera ela te dar. Sim. Ok. Pedir algo no teu pai e na tua mãe, eles não te dão, você se sente como? Má. Mal. Dói, né? Sim. E quando eles te dão, você agradece? Sim. E quando eles não te dão, você zanga? Sim. E quando também não te dão, você rouba? Não. Espera eles te darem. Sim. Sim. Quando você pede dinheiro na tua mamãe diz o quê? Diz, espera um pouco. Diz o quê? Espera um pouco. Espera um pouco. Não te dá? Me dá. Te dá. Tua filha te pede algo, o que você diz para tua filha? Às vezes, quando não ter dinheiro, eu estou a dizer que não tenho dinheiro. Quando eu ter, eu digo, vamos lá comprar o que você quiser. Ok, e isso aí não afeta a educação dela? Não. E quando tens também lhe dá? Sim. Quando não tem, é que não tenho. Não estou a negar que não tenho. E quando tu não tens ou não consegues lidar, qual é o comportamento da sua filha? Ai, fica chateada. Fica chateada. Não rouba, nem pede, só espera ela ser dada, só. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda.
Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao Bom do Entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, mas business continua a acontecer, business sexual. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Esta é a segunda parte do programa Viver a Vida. Hoje, tanto domingo, primeiro dia da semana, é sempre bom ter melhores ensinamentos que poderão garantir positividade para o resto da semana e, quem sabe, para o resto da vida aqui na Terra. Estamos num dia em que falamos acerca de como acomodar os desejos e caprichos das crianças sem comprometerem-se que é o processo de educação, e nós contamos com a presença do pastor Albino e também da nossa psicóloga Luísa Contente. Neste momento, antes de voltarmos, portanto, para a nossa conversa, é importante referir que antes da nossa pequena pausa, nós tivemos uma pequena nota de reportagem onde colhemos, ou melhor, acompanhamos vários posicionamentos dos pais encarregados de educação, bem como das crianças, acerca deste mesmo tema. No momento oportuno, poderemos debater a volta disso. E agora, para marcar aquele espaço positivo aqui no nosso programa, vamos convidar a nossa cantora do dia. Falo, portanto, da senhora Ana Felicidade, para nos apresentar mais um tema musical.
Uau, uau. Fatakuma matimba matsua. Então, os que trabalham para Deus sempre terão poder. É uma vantagem, né? Muito obrigada, senhora Ana Felicidade, por essa apresentação que marca o nosso domingo, que marca o nosso momento de debate. Nada melhor que ter esses momentos. Afinal de contas, nós também reconhecemos a importância e o poder da música na nossa vida. Seja bem-vindo uma vez mais ao nosso programa. Muito obrigada mais uma vez. O programa está top. Aqui uma psicóloga e um pastor. Uau! Uau! De facto. Estou muito agraciada por estar aqui. De facto. Nós também estamos agraciados por contar com a sua presença aqui no nosso programa e estamos muito curiosos. Nós vemos muitos jovens, adolescentes a quererem brincar sem se importarem em fazer coisas impactantes como o ato que acaba aqui de apresentar música, sempre preparar a música para apresentar a música, para transformar vidas nem por conta da música. Então, nós agradecemos e desde já os meus parabéns vão para ti de forma muito especial. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez os telespectadores, acertei agora, que estão assistindo a FTV e dizer que eu sou Ana Felicidade. Ok. O meu contacto para espetáculos, aniversários, festas de casamento é o 87-609-3540. Também tenho as minhas músicas nas plataformas digitais, no YouTube, na Deezer, por aí em diante, no Google. É só pôr Ana Felicidade, vão apanhar as minhas músicas. E o tema também é interessante. Eu fui criança, cresci crescendo, certo. Crescendo, cantando. Okay. E os meus pais também não me diziam sim, sim. Havia sim, há momentos para sim, há momentos para não. Por isso que é um bom tema. Certo. E agradecer a todos que me estão a escutar, e as pessoas também que trabalham para a minha imagem, e a minha família. Já agora estou a dizer tudo. Agradecer também a si,
que mudou meu nome 2 vezes. Brincadeira. Agradecer a oportunidade, à FTV, à Argentina, a todos que estão trabalhando. Certo. Senhor Elias, a doutora. Ao senhor Elias também, que ao senhor Elias, eu não sei onde é que está conseguindo me pôr no ar. Muito obrigada. Certo. Está anotado. Adeus. Acima de tudo, Acima claro. de tudo, é verdade. Está anotado, o senhor Elias recebeu, o Carlos Telespectador recebeu, nós também aqui recebemos e estamos muito agradecidos mesmo. Permitam-me, desde já, fazer a questão há quanto tempo canta, porque eu quero acreditar que o Carlos Telespectador também está curioso. Eu estive e terei a resposta agora. Eu estou a cantar desde os meus 6 anos de idade. Cantava já nas festinhas. Havia sempre, nos tempos em que eu cresci, havia sempre ensaios quando alguém casasse. Então havia ensaio das crianças. Certo. Então sempre aparecemos ali a cantar. Também cantava na igreja, na escola dominical. Mas o dom de cantar é Deus que me deu. Ok. Então, o talento é desenvolver esse dom e ter habilidades. Então, ao longo do meu crescimento, pertenci ao grupo da juventude da minha igreja e também participava em muitos concursos de música. Já fui júri também do gospel, na Rádio Alfa e Ômega, quando houve concursos. Então, sempre amei. Certo. Portanto, música para mim está no meu DNA. Mas agora, qual é o segredo para continuar a cantar até a esta altura? Porque nós temos visto jovens, temos visto crianças crescem a cantar, atingem a juventude, mas quando começam algumas conquistas, como casamento, trabalho e outras, desistem da música. Qual é o segredo para não desistir da música? Sabe o que? A música para mim faz parte da meu respirar, e também eu me consagrei a Deus para desenvolver esse ministério de música. Ok. Então, se eu tivesse que me casar e o meu esposo me proibisse de cantar, eu me sentiria a morrer. Porque eu canto bem, eu me convenço que canto bem. Uau! Então, as pessoas que às vezes as situações da vida fazem com que as pessoas desistam, parem de cantar. Às vezes por causa de ter que ir para a escola e depois têm que se dedicar aos livros. Às vezes já não podem sair. Às vezes casam com alguém que diz assim, você canta aqui na minha casa. Depois de casar, já está sujeita ao esposo e pode não ver de bons olhos. Ela tem que sair para ensaiar, para cantar. Às vezes sai tarde, a não ser que os dois concordem, andem juntos, mas se está num ministério, numa igreja, tem um chamado, não como parar de cantar. Okay. Tem que cantar, canta na igreja. Se não canta ali, vai cantar em casa, vai ensinar os filhos, porque como eu estou a cantar, a minha mãe me passou isto, minha mãe cantava. Conselho especial para os jovens. A minha mãe tinha tempo. Temos muita vontade de lhe ouvir, mas o tempo também nos foge. Qual é o conselho especial que deixa aos jovens que são deixados levar pelas situações da vida e assim matam, digamos, esse dom? Eu aos jovens tenho que dizer que, pelo menos este tema de hoje é interessante, não é só para as crianças, mesmo para os jovens, tem que saber obedecer os seus pais, os seus progenitores, porque o pai não é só aquele que nasceu, mas aquele que educa. Então, os jovens sejam obedientes, não é só aos pais, porque nós estamos vendo jovens agora são rebeldes, mesmo não há respeito para os adultos, a sociedade está do jeito que está, mas as coisas ainda têm conserto. E busquem a Deus em primeiro lugar, porque não há nada que acontece fora dos olhos de Deus. Só nos lembramos de Deus quando estamos em situações de perigo. Mas nós precisamos de alimentar a nossa alma. Não é só alimentar os desejos na sociedade, mas precisamos de nos preocupar com a nossa alma. As músicas que eu cantei apelam à alma. Onde é que vai estar a tua alma? De fato. Porque nós somos passageiros aqui. Não morrem velhos, ficam jovens. A morte, quando chega, colhe a todos, a partir de crianças, jovens e de adultos. Então, o meu apelo é que a juventude procure se encontrar com Deus enquanto é tempo. Porque quando nós estamos debaixo de uma autoridade divina, muitas coisas
podem se ajustar. Muito obrigada, é um apelo muito forte mesmo. Se dermos ouvido, eu quero acreditar que teremos mesmo sucesso. Muito obrigada pela sua apresentação, pelos seus conselhos, por nos fazer rir aqui no programa. Afinal de contas, essa felicidade que aparece não é mesmo à toa. Obrigada, esperamos contar consigo para mais oportunidades aqui no programa Viver a Vida. Tivemos música, né? E neste exato momento vamos tanto ouvir mais uma surpresa. Vou convidar desde já o Bashir Henrique para se fazer presente e nos apresentar a surpresa do dia. Enquanto ele se prepara, enquanto a produtora e os outros preparam tanto o espaço para termos uma surpresa aqui no programa Viver a Vida neste domingo, vamos ouvir aqui a nossa psicóloga a volta tanto da questão que nós conversávamos antes de sairmos para o intervalo, o excesso do não, o que é que pode causar na criança? Já bem tinha dito, senhor pastor, o excesso de não pode causar alguns traumas. Se o não for bem dito. Ok. Porque nós temos que saber como dizer não, para não causarmos traumas. Temos que associar o não ao carinho, ao amor. Aquilo que estava aqui a dizer o pastor, que olha, há um não bonito quando é com um bocadinho de carinho. Quando nós chamamos a criança e explicamos que, olha, não, tu não podes fazer isto, por causa disto, aquilo, este não qualquer um consegue acatar. Então temos que ter cuidado com o tipo de não, porque isso pode causar trauma à criança. A criança futuramente será um adulto perturbado, porque ele não sabe, nunca soube por que os pais sempre diziam não. Okay. Então vai criar uma frustração, uma inimizade com o pai ou com os pais neste caso. Certo. Quer dizer, vai se estar numa situação de estar a viver como adversários dentro da mesma casa. Então nós temos que sempre saber dizer não. E dizer não com muito carinho, muito afeto. Porque outra coisa importante é o afeto. Nós nunca devemos nos esquecer de dar o afeto ao nosso filho. E outra coisa importante é o modelo do pai que eu sou. Okay. Porque eu não posso estar a chegar tarde, a apresentar-me bêbado ou drogado dentro de casa e depois querer impor algumas imposições ao meu filho. Okay. Eu tenho que ser um exemplo do pai, que é para ele perceber que, olha, meu pai diz não, sim, meu pai é um exemplo. Então, se o pai não é exemplo, fica muito complicado estabelecer limites à criança. Então, primeira coisa, nós temos que ser um modelo. Um modelo que o nosso filho olha e fica orgulhoso do pai que tem. E, sendo assim, ele vai sempre conseguir perceber se o pai diz não, é porque é não, porque eu tenho meu pai como modelo. Ok. Muito bem, não com explicação, não com afeição. Só assim pode-se resolver esse grande problema. Agora sim, voltamos ao Bashir. Bashir, seja bem-vindo ao programa. O que é que tens para nós hoje? Muito agradecido. Antes de mais nada, gostava de saudar os telespectadores lá de casa, dizer que sinto bastante lisonjeado por estar aqui. Como de sempre, trago poesia. Certo. Poesia, acredito que é esta coisa que nos move a vida. Certo. Pergunta respondida. A nossa surpresa desta hora é mesmo poesia com Bashir Henrique. Bashir, o espaço é todo seu. Brilhe e traga felicidade a todos nós. Muito obrigado. Digam-me. Com quantos favores se faz uma promoção? Com quantos favores se faz uma promoção? Meninas preocupadas em subir na faculdade ou no serviço não medem esforços para alcançar os seus objetivos. Meninas preocupadas em subir no trabalho ou na faculdade não medem esforços para alcançar os seus objetivos.
sobem no serviço, na faculdade, nas escadas, na secretária do chefe ou num guest house. E dizem, os cotas já estão cotas, não podem pagar as contas, então temos que dar a conta do recado. Os cotas já estão cotas, não podem pagar as contas, então temos que dar a conta do recado. Deitam-se com velhos de 50, 60, 70, desde que lhe compre um iPhone com qualidade. Afinal de contas, é no Insta, no Facebook e no WhatsApp que nós temos ostentado. Preocupados com o mundo virtual, pouco nos importamos com o físico. Pouco nos importamos com o físico. Até de Deus nos esquecemos. Biblicamente falando, sexo só acontece depois do casamento. Mas jovens de agora conhecem posições sexuais que até os animais não se atrevem a experimentar. Dão a torta, à esquerda, direita, em qualquer canto. Para poder ostentar. Preferem ir para Dubai comer o cocô do que trabalhar. Digam-me, com quantos favores fazemos uma boa sociedade? Não esta minha, não. Esta em que as mães abortam mais do que nascem. Esta que, se formos a fazer uma comparação entre o número de empregados, percebemos que os números infectados pelo HIV são muito mais maiores. Digam-me, com quantos favores se faz uma sociedade? Com quantos favores se faz uma sociedade? Com quantos favores se faz uma sociedade? Esta minha sociedade é que eu sonho. De ver os filhos mais próximos dos pais, os pais mais próximos dos filhos. Esta sociedade em que se mais deve abraçar sem questionar. Essa sociedade em que as igrejas deviam ser mais hospitais do que tribunais, curando mais do que julgam. Com quantos favores? Digam-me. Talvez eu possa pagar. Talvez eu possa pagar. Com uma questão. Estás de parabéns por esse poema. Permita-me dizer que é muito profundo e comece desde já a explicar a sua inspiração para a elaboração desses poemas, deste em específico. Muito obrigado. Recebi o convite ontem, disseram-me que tinha de vir aqui ao programa e tenho muitos poemas, mas sou um poeta muito romântico, então eu pensei, ok, se calhar não vai falar muito do romantismo, então tenho que escrever alguma coisa que vá de encontro com os problemas que são atuais. Okay. Então, a noite de ontem foi uma noite de muito exercício, então nasceu este pequeno poema, considero pequeno porque ainda é novo, e acredito que o que me inspira é a vida. Pequeno e grande, com grande impacto. Muito obrigado. Permita-me dizer. O que me inspira é a maneira como nós vivemos, os traumas que a gente passa, porque às vezes as pessoas nos olham de longe e não sabem as dificuldades e os medos que a gente está aqui a passar. Só para aproveitar aqui o ensejo, está-se a falar aqui sobre educação, sobre dizer não, dizer sim. Eu posso aqui afirmar categoricamente que este poema é fruto de alguns nãos dos meus pais, de alguns sim dos meus pais. Ok. Sim. Muito bem, estão de parabéns os teus pais. Pelo poema podemos ver alguma coisa, né? Apesar de que apenas uma atitude não justifica as outras, não é? Sem sombra de dúvidas. E queremos acreditar também que esse poema vai de encontro com o nosso tema tanto do dia. Por quê? Certamente. Porque estamos a falar de uma sociedade pervertida, estamos a falar de juventude perdida, entre aspas. Tudo isso resulta de crianças no passado que não tiveram uma boa educação. Então, em algum momento, vai convidar os pais para que prestem mais atenção e que futuramente possamos ter uma sociedade próspera, uma sociedade que dê orgulho e não vergonha. Sem sombra de dúvidas. Muito bem. Há quanto tempo declama? Como declamador, eu até não gosto que me considerem declamador, me desafio a fazer, mas eu sou mais poeta do escritório, eu escrevo, dou às pessoas para falarem os textos, a maior parte dos meus textos são falados por outras pessoas, mas quando intimado a fazer isso, me desafio a fazer. Então não havia de precisar aqui um tempo exato, eu acho que não consigo. Certo. E qual é o seu projeto, olhando para a poesia, olhando para a literatura? Daqui a alguns anos. Já tenho algumas obras publicadas, embora que não sozinho, fiz algumas coparticipações, já ganhei alguns concursos de poesia.
Para o ano, se não me falhar aqui os planos e se Deus continuar me abençoando, vou fazer a minha primeira publicação oficial, digo minha simplesmente. Certo. E acima de tudo eu gostava que a minha voz fosse essa voz que transformasse as pessoas, que as pessoas lessem o que eu escrevo e que por intermédio disso mudassem de alguma parte ou alguma atitude que elas têm. Muito bem, algum conselho para a sociedade ou alguma palavra tem a dizer para aqueles que estão neste momento a te acompanhar? A palavra que eu tenho para dizer agora é que o mundo virtual não existe. As pessoas com as quais nós devemos nos preocupar são as pessoas que estão aqui próximas de nós. A nossa família, os nossos pais, as pessoas que nós sabemos que quando ficarmos doentes, quando ficarmos mal da vida, serão as primeiras a derramar as primeiras lágrimas, são as primeiras a nos apoiarem em tudo. O mundo virtual é uma ilusão e infelizmente muita gente está lá vivendo, e inclusive algumas pessoas muito responsáveis estão lá a viver no mundo virtual, se esquecem desta parte que eu acho que é essencial. As pequenas coisas é que dão sentido à vida. A beleza do sorriso de um pai quando chega e abraça os filhos, aquele pequeno elogio que os maridos fazem às suas esposas, é tudo isso que muda o mundo. Muito não bem. só um número de posts que a gente faz nas redes sociais. Ok, esteja à vontade para deixar o seu contato ou um espaço onde as pessoas podem te encontrar caso precisem. Ok, para além de ser poeta, sou mestre de cerimônias, então quem quiser animar a festa em casa aí, pode contactar-me via o meu telefone 84 71 21 013. Repito, 84 71 21 013. E ainda ganho o bônus de eu declamar um poema de amor. Muito bem, ficou. Os telespectadores receberam e agradecemos imenso pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um poema mesmo impactante que acreditamos que poderá moldar comportamentos. Muito obrigada, Bashir. Até uma outra oportunidade. Eu é que agradeço. Obrigado. E neste momento vamos voltar àquela que é a nossa conversa. Relaxamos muito, só ver o pastor está a se arranjar, a nossa psicóloga então. Relaxamos muito com a música, relaxamos muito com a poesia. Chegou o momento de mais uma vez ativar-se, portanto, a mente para trazer aquilo que são os ensinamentos para a sociedade. Vamos voltar para a questão portanto, do excesso da negação, do excesso do não para a criança. Agora vamos olhar não só para o não, mas para o sim. Olhando para a questão de afeição, como dizia a nossa psicóloga, temos a questão mesmo da afeição, educação. Existe um ditado, né? Alguém costuma dizer afeição sem imposição, não sei se posso assim dizer, gera filho mimado. E imposição sem afeição gera sim filho rebelde. Olhando sim para esta colocação, como é que podemos classificar os nãos e os sims, olhando sobretudo para o excesso do sim também, uma vez que já falamos acerca do excesso do não? Perfeito. O excesso de sim, lógico, vai criar uma criança mimada. Porque é uma criança que está a ser habituada a ter tudo quanto quer. Okay. Ou seja, a ter o mundo nas suas mãos. E muitas das vezes nem está preparado para manejar esse mundo que os pais colocam em suas mãos. Certo. Então, isso pode ser prejudicial para a criança. Eu acho que em toda a sociedade existem regras, existem limites, existem princípios. E por causa disso, os sim devem ser evitados, por causa desse perigo. Aquilo que eu dizia anteriormente, quando depois demos uma pausa, que esse sim, futuramente, vai gerar consequências na vida desta criança e na vida desta família. Porque quando já estiver para o mundo, vai aprender o não. E acaba aprendendo o não de uma forma talvez brusca, violenta, agressiva. E não sabemos como é que essa criança vai lidar com o não que vai encontrar quando estiver já na fase adulta. Por quê? Porque nunca foi ensinado sim. Ou foi ensinado não, ou poucas vezes foi ensinado não. Então foi habituado sempre a ter, sempre o sim, sempre
sim. É aquilo que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando fala quero crer que aos filipenses, ele diz que eu fui instruído em tudo. Eu sei ter, eu sei não ter. Eu sei ter em fartura e eu sei padecer de fome ou ter necessidade. Então eu fui instruído. Tive um caráter moldado, tive um caráter treinado. Ou seja, eu posso sobreviver em qualquer que seja a situação. Basta chegar uma situação da escassez, eu não vou achar que o mundo desabou. Não, eu vou me adaptar, vou criar formas de sobrevivência, de sobressair. Mas quando chegar uma fase de abastança ou uma fase de abundância, eu vou saber a gerir. Eu não vou me dar à luxúria, não vou me dar ao show-off, não vou me dar ao exibicionismo, não vou me levar a uma vida devassa, dissoluta, de lasciva. Porque eu aprendi que virão momentos de crise, então eu tenho que gerir da melhor maneira isto que eu tenho em abundância agora. Sobretudo, tenho que partilhar com os outros que provavelmente não tenho, porque nós um dia não sabemos de onde virá. Favor com favor se paga. Eu posso prestar um favor hoje e não dar conta, mas um dia eu precisar de um favor, inesperadamente aquela pessoa vai me prestar o favor. Mas tudo isso é um conjunto de princípios, de valores que foram sendo incutidos nessa criança. Foi ensinado a não ter sim, a ter um equilíbrio entre o sim e o não. Muito bem, doutora Luísa, acerca da mesma questão. Sim. Já tinha bem dito o pastor, mas só para acrescentar, há uma necessidade de nós equilibrarmos, porque o equilíbrio aqui tem que funcionar. Temos que saber dizer sim quando é sim e não quando é não. Temos que dar sempre o afeto e também temos que dizer o não, repudiar, não é? Então, temos que sempre equilibrar, porque quando já é adulto, a pessoa está capacitada, adapta-se a qualquer tipo de situação, bem ou mal, mas sempre adapta-se. Agora, aquela criança, aquela criança que cresceu sempre a dizer não, realmente nós teremos aqui um adulto com alguns problemas, um adulto muito mimado, um adulto que não consegue diferenciar o bem do mal. Geralmente são essas pessoas que cresceram sempre a ouvir sim, não conseguem ver o que está bem, o que está mal. Então vamos ter sempre um adulto com alguns problemas e este mesmo adulto vai educar os filhos desta maneira porque é assim como ele foi educado. Ok. Muito bem, infelizmente o tempo nos foge. Eu acredito que existem muitas outras coisas que poderíamos explorar aqui, talvez em jeito de últimas considerações, podíamos ouvir o que acontece, por exemplo, com aquelas crianças que sempre trazem algum pedido que o pai diga sempre não, rejeite. O que está a acontecer, o que está a falhar por parte da criança e também do próprio pai educador, por forma que seu filho sempre traga um pedido que é digno de rejeição? É que uma criança não deve ser sempre rejeitada. Okay. Alguma coisa está a falhar. E eu culpo o pai, porque não é a criança. A criança até pode estar a falhar em pedir coisas que não são da idade dela. Mas o pai tem que saber conversar e pegar exemplos ou algo, ele preparar-se, dizer que, olha, eu hoje vou oferecer isto para ela perceber que é isto que tem a ver com a sua idade. Então, os pais devem sempre saber elogiar, valorizar, parabenizar. Quer dizer, há gestos muito pequenos que fazem com que a criança fique enaltecida. Muito bem. Uma criança que vai à escolinha, traz um desenho. Geralmente as crianças 6, 7, 8, 9 gostam de desenhar os pais, os irmãos. São aqueles desenhos que nós devemos colar na porta do quarto, colarmos assim pela casa.
a criança vai sentir-se valorizada, vai perceber que, olha, eu fiz um trabalho e o meu pai gostou. Então, tem que existir este equilíbrio de elogiarmos e sabermos dizer não. Mas o elogio, a valorização da criança é muito importante. Últimas considerações, 30 segundos. Ok, obrigada. Obrigada pelo convite e dizer que gostei muito de ver a Ana Felicidade e também o nosso poeta. Acho que ele disse que não era poeta, era uma outra coisa que já não me recordo. Mas para os pais em casa, eu peço a eles que, olha, a educação não é fácil. É um processo que parte de casa e vai até a escola. Mas nós, como pais em casa, devemos sempre saber elogiar os nossos filhos, dizer não quando é não e, sobretudo, mostrarmos aquilo que nós achamos que é certo. Cada casa existe uma regra. Então, nós temos que estabelecer, primeiramente, a regra que existe dentro daquela casa. Só assim podemos estabelecer limites, dizer que, olha, a regra aqui em casa é esta. Então, temos que saber estabelecer regras, elogiar os nossos filhos, valorizar tudo que eles trazem, que a gente percebe que é de bom. Muito obrigada, doutora Luísa. Pastor, últimas considerações, 30 segundos. Bom, eu estou contente porque a doutora Luísa Contente já trouxe tudo que é necessário. Talvez em jeito de últimas considerações, dizer que a Bíblia, em Salmos 127, versículo 3, diz que os filhos são uma herança do Senhor e são como uma recompensa que Ele dá. Então, os filhos são um presente que Deus nos deu a graça de podermos cuidar. Vamos cuidar deles da melhor forma, vamos educá-los da melhor forma, sabendo que a educação contribuirá para o homem de amanhã. Deus agradece e a sociedade também. Muito obrigada. Permitam-me desde já dizer que o essencial ficou, o ensinamento ficou, resta tanto da parte do telespectador, de todos nós, acatarmos os ensinamentos em si que é deixados aqui e assim teremos futuramente uma sociedade próspera através de uma educação de qualidade às crianças. E assim chegamos ao fim deste momento de conversa que foi muito especial com a doutora Luísa Contente e também com o pastor Albino Manguene. E assim chegamos ao fim, convidamos desde já tanto ao caríssimo telespectador para que acompanhe mais uma música da nossa cantora do dia que trouxe energia positivas, ou melhor, energias, portanto, sim, sei que é energias positivas aqui no nosso programa. E a seguir, portanto, a música da nossa convidada, iremos para a nossa rubrica especial FTV Top Gospel. E desde já convido ao caríssimo telespectador a seguir, a acompanhar a CQ e também a depositar o seu voto. Já sabemos acerca da regra do jogo. Até mais. Estou a ver a cantora, estou a ver a Argentina está a trazer a cantora.
Jesus Alpha and Omega, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Jesus Alpha and Omega. Veio lhe dar a nova chance de
sorrir, veio salvar-lhe do pecado. Por amar o homem foi capaz de enfrentar a morte em seu lugar. Veio lhe dar a nova chance de sorrir,